O Edson, a educação é a grande propulsora aí da transformação do planeta? Não, com certeza. Sem educação você não tem base, né? Mas a gente está falando de uma educação de qualidade, né? Uma educação que consiga inserir a pessoa na sociedade de uma forma equilibrada, né? Porque existe eu acho até uma confusão que as pessoas fazem, achando que a educação se faz na escola. Não é bem assim, né? A educação se começa no lar, começa com regras, começa com, né? As pessoas saberem que tem limites, que elas podem ou podem fazer, a orientação moral, tudo isso é dentro do lar. E lá na escola você vai aprender coisas sobre o mundo, quer dizer, né? Convivência, uma série de coisas, tá certo? Então na verdade teria que haver nessa ideia da educação um projeto que unisse os dois. Olha, pais, a responsabilidade de vocês é essa. A nossa aqui é essa e essa. Tá certo? E os pais se inserirem mais também nesse processo, né? Eu já falei aqui no programa hoje e vou repetir de novo. Os pais imaginam lá a escola como um repositório. Coloca o filho lá, para ele ficar lá, para ele poder fazer as suas atividades, tá certo? E não é isso. Eles estão esquecidos que aquele filho vai ser o futuro. E depois tem pais que reclamam que os filhos não dão atenção para eles quando eles chegam na velhice, né? Edson, colocando aí, eu me lembro, eu sempre trago isso, né? Porque eu venho de uma família muito simples, meu pai pouco estudo, minha mãe também, e às vezes eu passava férias na casa dos meus primos, né? Minha tia já com formação, meu tio hoje falecido, mas já com formação também. E eu lembro que a gente, na época de janeiro, ia pra lá, ficava lá, batendo papo, vou pra festa, vou brincar, né? Vou brincar, 10, 9 anos de idade. E meu tio, todo dia de manhã, antes de sair pro trabalho, ficávamos lá em 4 garotos, imagina, dentro de um apartamento. Um menorzinho e outros mais ou menos da nossa idade. E ele sempre deixava uma tarefa. Pô, mas tô de férias, né? Tarefa, tá doido, né? Tô de férias. Aí meu primo veio e falou, não, mas fica tranquilo, é importante e tal, né? E aí ele deixava um texto, eu me lembro que o texto que eu me lembro era o Tistu, o Menino do Dedo Verde, e aí ele falou, olha, você vai ler esse texto e vai me fazer um resumo. No final do dia, você pode ler o texto a hora que você quiser, mas no final do dia, não só para mim, para todos nós, eu quero uma resposta. E assim, televisão de manhã, nem pensar. Televisão de manhã desligada. E assim foi. Passados anos, eu tive minha filha e eu lembrei, porque em casa era tudo meio que desregrado, enfim, até pela questão natural, o ambiente que eu vivia ali. E aí eu coloquei essa regra em casa. Televisão de manhã, proibido. Minha filha estudava à tarde, de manhã você vai fazer qualquer outra atividade, mas não vai ficar na televisão, porque volta da escola, vai ver televisão. E minha mãe ficou muito brava comigo. Falou, mas como? Vai deixar a menina... É o horário do desenho doida, de manhã, ela é uma criança, tal. Eu falei, não, vamos colocar dessa forma, tal. Tem que ter regra. E assim, o resultado você olha, você observa, você vê. Né? E deixava tarefas, deixava missão, tanto os meus tios lá atrás saíam de manhã e voltavam à noite, mas deixava ali, ou seja, a sementinha plantada, a ideia de que há necessidade de você buscar outro caminho, outro canal, né? E hoje, minha filha é o orgulho da minha vida, tá aí no 5º ano de Direito, terminando a faculdade, né? Enfim, que legal. É um trabalho que às vezes a gente não dá atenção, não observa, mas tem que ser feito. Ah, deixa lá, tadinho, tá estudando muito, não existe tadinho, tem que haver esse direcionamento. Ali não é uma colocação, tem que ser assim, tem que ser assado, não, olha, vamos por esse caminho, porque assim a educação deve prevalecer. Né? E que às vezes, né, a gente vê hoje que os pais têm um pouco de medo, né, de colocar certos limites, certas questões. Às vezes sobrecarregar os filhos, né, que é aliviar, né? É que estão esquecendo que, na verdade, a questão 208 do Livro dos Espíritos, a responsabilidade dos pais. E lá já está claro, os espíritos respondem, olha, a responsabilidade é educá-los. E o Livro dos Espíritos até coloca como uma missão, né? A grande missão, é educar. É uma das grandes missões. É que as pessoas confundem o que é educação, tá certo? Acho que educação é você poder, por exemplo, pagar uma boa escola para o filho e tal. Não é isso. Educação é esses conceitos todos, é essa interação que eu estou falando, né? Até de você se interessar pelo que ele está aprendendo.
Também tem isso. Até se você me permitir. É isso mesmo Cláudio, que está participando na escola, se está no caminho, porque muitas vezes a não educação tá básica sai dentro né? de casa, está distorcido, né? Por uma série de fatores. A sala de aula não é individual. Né? Eu costumo dizer que o lar educa e a escola instrui. Isso. Se a gente for pensar dessa forma, né? E tem que haver essa união. Você tem que ter a educação para você ter uma boa escola. Agora, se você não consegue educar aqui, como é que você vai ter uma boa escola? Por isso que você vê o que está acontecendo aí se a criança chega na escola, assim, aquele princípio tem que respeitar o professor. Então, é isso que eu estou falando. Né, a questão da hierarquia. Chega lá e desrespeita. Ele tem que cumprir com as suas tarefas, nos prazos que são determinados. O direcionamento, né? Eu tive uma grande dificuldade finalizando ali, na época, o ginásio, indo para o colegial. E o que eu vou fazer? Meus pais, quem a gente convive ali. Entretanto, eu comecei a trabalhar, né? Eu fui ser office boy em uma empresa de móveis e decorações, depois fiquei quase 10 anos lá. E ali o proprietário da empresa acabou sendo quase que meu pai, assim, né? Mas ainda assim faltava elementos, né, básicos. Por exemplo, você vai fazer que faculdade? Então, passava 1000 coisas na cabeça na época, né? Enfim, e a gente sabe que isso é difícil. Esse projeto OAB vai à escola é fantástico, porque leva a esse tipo de cidadania. Eu sei também que a Polícia Militar tem um projeto chamado ProERD, que esse é maravilhoso, fantástico. Deveria penetrar mais na periferia, né? Não ficar só ligado às escolas particulares ou mesmo às escolas aqui da região central, e aprofundar, porque é o caminho. É o caminho. O Rotary faz um trabalho também, que é o Projeto Rumo. E ele leva para as escolas profissionais de todas as áreas ou de diversas áreas, onde cada profissional coloca para os alunos o que faz um advogado, a pessoa que estuda direito, quais as carreiras que pode seguir, o engenheiro, diversas profissões, para que aqueles alunos possam entender, né, as diversas profissões e fazer a sua escolha. Porque era aquilo que a gente estava falando no bloco anterior, que a gente percebe essa carência, principalmente nas crianças e nos jovens dessas comunidades mais carentes, que eles realmente não têm a orientação dentro de casa, que caminho buscar. Eu, particularmente, tive uma influência também com o trabalho na escola que eu estudava no Bittencourt, ali na Ponte Grande, e na época o Gasparino Romão, né, que é uma figura bastante conhecida aqui em Guarulhos. Foi político. Ele escreveu um livro na época da Constituição, em 88, que era O Estado e a Constituinte. E ele foi fazer uma palestra na escola sobre esse livro. E eu assisti essa palestra, sim, eu acho que já estava em mim a questão do direito, e parece que foi naquele dia que eu decidi que eu ia fazer direito, e eu tenho esse livro dele guardado até hoje, autografado, e ele me impactou profundamente. Eu falo isso para os nossos colegas, os filhos deles, né, conto essa história, e foi a partir, então, de um trabalho desse que eu pude fazer a minha escolha profissional já naquele momento, né, da adolescência. Então, isso demonstra o quanto esses projetos sociais são importantes para o desenvolvimento dos nossos jovens. Né? A nossa Constituição, né, ela diz, o Estado tem o dever, mas nós, como cidadãos, também temos que agir, né, para a sociedade. Né? Então, eu vejo que a ordem tem a obrigação, sim, de se preocupar com isso. Né? Então, é importante a gente participar e entender o processo e tentar, de alguma forma, fazer as mudanças, né? Implementar. É que as pessoas esquecem que o Estado somos nós também, exato, né? Exato. Jogar a responsabilidade só lá para os políticos, ou os que os funcionalismo, não funciona assim. Não funciona. Eu queria até complementar uma questão que o Edson falou, e que tem a ver com o Dr. Ferrari comentou também, é que acho que o importante da educação é transformar essas crianças em pessoas que pensam, adultos que pensem. Isso é legal. Eu acho que isso é que falta, porque há muitas escolas, a gente não pode generalizar, porque nós temos excelentes professores, né? Preocupados realmente com a transformação daquelas crianças em cidadãos completos, né? Que trabalham sem ferramenta de trabalho. Mas se dedicam com amor, né? Como coração. Missão mesmo, né? A gente debateu isso aqui em outras pautas já. Mas o aluno não pode ir para a escola só para despejar um monte de informação,
para ele, né? Ele tem que ser preparado para pensar, para raciocinar, para tirar as suas próprias conclusões, para emitir as suas próprias opiniões, né? Porque é para ele sair um pouco desse comboio, vamos dizer assim, onde todos pensam de maneira igual, né? A gente tem dificuldade de pensar com as nossas próprias ideias. Eu acho que o grande papel do educador hoje é fazer essa transformação, né? Eu acho que dessa forma que a gente vai conseguir realmente melhorar o nosso Brasil. Vamos lá, né? Faltando 5 minutos aí para o fim do programa, Eduardo, eu vi que algumas partes aí da justiça têm adotado a constelação familiar sistêmica para tentar resolver aí algumas situações que estavam bem complicadas, e eles têm tido aí um certo sucesso. Você tem informações a respeito que aqui em Guarulhos também se utiliza ou tem projetos a respeito? Eu sei que no Tribunal de Justiça de São Paulo há um plano, né, um plano piloto chamado Paz para Todos. Entretanto, não tenho conhecimento da implementação disso em prática. Mas é genial o processo, porque é uma forma de você solucionar um conflito de uma maneira consciente e fazendo com que aqueles que estão envolvidos vivenciem determinadas situações e tenham a sensibilidade de entender o porquê acontece do lado de lá, do lado de cá. Né? É extremamente necessário a colocação disso. Eu sei que no Rio de Janeiro expandiu muito, isso começou na Bahia, no estado da Bahia, desenvolveu-se muito bem, e existe, como eu havia dito, a minha esposa ela é coaching, existe uma vertente do coaching focada nisso, e eu penso que isso é um caminho sem volta, acontecerá isso, e temos que todos nós estarmos capacitados para entender, porque a solução do conflito muitas vezes não se tem através de uma sentença judicial, ou de uma demanda, ou de uma vitória judicial, não, porque o ser humano amanhã tem outro problema, amanhã tem outra dificuldade ali, guarda, alimento, principalmente na área da família. Aqui a gente tem conhecimento que é implementado muito para tratar das questões de direito de família. É constante o processo. Então, se há uma conscientização, e a constelação familiar, ela dá essa conscientização para aquelas partes que estão envolvidas e que percebem o erro que ela está cometendo. Isso que é legal. Que é mais do que falar o outro que é o culpado. Ou seja, extrai dela a visão, quanto de responsabilidade ela tem pela ação do outro também, né? Que o problema é dela também. Interessante. E assim, a gente espera que a partir do momento que tiver ativado isso no Tribunal de Justiça de São Paulo, porque depende necessariamente de que seja feito pelo tribunal, até porque já há previsão pelo CNJ e também pelo Código de Processo Civil, que estabeleceu medidas diversas de resolução de conflitos. A gente com certeza colocaremos em prática. Vai ser legal isso aí. E porque traz uma ferramenta, porque assim, ajuda bastante. Nós já fizemos curso de conciliação, né, e tudo mais. Mediação também. Mediação, conciliação, e é uma coisa muito que vem sendo incentivado já há alguns anos. Mas a constelação, ela traz uma ferramenta muito poderosa, porque são as próprias partes que chegam a essa solução, sem essa intervenção. E quando é necessário intervenção do Estado, né? Quando as partes não conseguem chegar a um acordo. Sim. Aí é necessário a intervenção do Estado através de uma sentença. Só que nem sempre essa sentença, muitas vezes ela é legalmente justa, mas moralmente não é. E nem sempre as partes ficam satisfeitas. Elas cumprem porque é uma determinação legal. A melhor maneira de viver em paz, por isso que acho que o projeto é Paz para Todos, é justamente porque as pessoas chegam nesse consenso e saem satisfeitas, né? As duas partes. E as estatísticas, pelo menos dos estados que implementaram, né? Parece que já são 17 estados, né? Não há mais conflito. Olha que interessante. A questão se resolve. Ou seja, é sensacional. Então, o Manuel Bento tem constelação familiar toda última sexta-feira do mês, às 14 horas. Olha que bacana. Fala o endereço aí, Ronaldo. É Rua Alfredo Pujol 79, lá em Santana. Toda última sexta-feira do mês, às 14 horas, tem lá a constelação familiar no Manuel Bento. Só chegar e participar. Gratuito, Olha aí que legal. Final do Manhã Boa Nova, quinta-feira, 11 de abril de 2019. Agradecer a presença aqui do Eduardo Ferrari, presidente da 57ª Subseção Guarulhos, exercício aí 2019-2021. Que você tenha aí pleno sucesso e êxito
durante este mandato e obrigado aí por ter aceitado o nosso Parabéns convite. pelo trabalho. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, doutor Irani, que nós já, em tempos atrás, tínhamos nos contatado, ainda que superficialmente. Hoje ela me disse que nasceu e cresceu no bairro da Ponte Grande, o local que eu tenho lá estabelecido já há muitos anos. Agradeço muito a presença aqui, a oportunidade de podermos bater esse papo, né? E também levar conhecimento de todos que estão nos assistindo. Bom dia a todos e um ótimo término de semana e um final de semana maravilhoso a todos. E vou tentar fazer o possível para dar uma passadinha lá, que é em frente ao meu escritório, exatamente. É ponto de referência, né? Valeu, Elaine. Até sábado. Muito bem. Até sábado. Obrigado, Cláudio. E um prazer estar participando desse programa hoje, Edson. Foi muito Valeu. bom. Até sábado. Até sábado, Edson. Eu queria deixar a mensagem final, aquela do Zygmunt Bauman, que eu te falei no programa. Achou aí. Somos inundados de informação e famintos de sabedoria. Boa. É para pensar, hein? Essa é pra gente Pra refletir. Somos inundados de informação, mas famintos de sabedoria. Com essa a gente encerra o Manhã Boa Nova. Até amanhã, 8 da manhã, já logo na abertura aí com o jornalista André Trigueiro falando de ecologia e espiritismo. Um grande abraço, vamos que vamos. Você ouviu Manhã Boa Nova.